Olá, criançada! Na aula de hoje da disciplina de Ciências, mais precisamente do capítulo 4, os seres vivos, nós estudaremos o modo de vida de todos os seres vivos. Mas, professora, quem são os seres vivos? São só as pessoas? São só os animais? São só as plantas? Aí a professora responde aqui para vocês. Gente, os seres vivos são todos estes já citados. Os animais, os vegetais são plantas. E também nós, seres humanos. Observem na imagem de vocês, de abertura do capítulo, nós temos aqui a presença de vários seres vivos, representados pelos animais, como o macaco, o tucano, a onça, a cobra, o sapo. Assim também como temos a presença de vários vegetais, de várias plantas. Observem que tem uma plantinha que nasceu grudada no tronco de uma outra árvore. Nós vamos ver como são chamadas essas plantas, certo? Observem que a grande variedade de seres vivos presente em um único ambiente. Esse ambiente representado aqui é um ambiente terrestre, né? Uma floresta. Vamos lá. A biodiversidade. Professora, qual o significado desta palavra, biodiversidade? Gente, se nós dividirmos o nome biodiversidade em duas partes, bio quer dizer vida e diversidade quer dizer variedade, existência. Então, biodiversidade é o conjunto de todos os seres vivos existentes no mundo. Os seres vivos, eles apresentam algumas características que não existem nos seres não vivos. Por exemplo, eu tenho um ser humano que ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Pode se reproduzir e morre. E eu tenho uma pedra. O ser humano é um ser vivo e a pedra é um ser não vivo. A pedra não desenvolve todas essas características que é a mesma dos seres humanos. Por isso que na natureza, os animais e as plantas, elas crescem, podem se reproduzir e morrem. Por isso que são chamados de seres vivos. Observem também aqui nesta belíssima imagem que a tia Cíntia colocou para vocês, a natureza sendo representada, né? Os seres vivos. Logo, cada ser vivo distingue dos demais por sua característica. Cada ser vivo ele é diferente do outro através de características como a cor, o tamanho, o tipo de alimentação, o ambiente que ele vive. A cor, gente, é para ser um diferencial entre o animal macho da fêmea. É um atrativo. O tamanho também, tem vários animais de pequeno porte, de grande porte, bem pequenininho como uma formiga e grande como um elefante. O tipo de alimentação, tem animais que se alimentam só de plantas, tem animais que se alimentam de carne, tem animais que se alimentam tanto de plantas como de carne. Nós vamos estudar mais na frente que essas características do tipo de alimentação vão diferenciar um animal. E assim é o ambiente que ele vive, um ambiente terrestre, um ambiente aquático. Cada ser vivo vai ser diferente por todas essas características aqui citadas. Vamos lá estudar os animais. Como os animais eles podem ser encontrados em toda a parte do mundo, na terra, no ar. Eles apresentam as mais variadas formas e tamanho de corpo. São as características. Nós temos aqui um exemplo de um animal bem minúsculo, bem pequenininho, como a joaninha, e um animal bem grande, enorme, como o tubarão, a baleia, que mede mais de 10 metros de comprimento. De acordo com sua alimentação, os animais eles passam a ter 3 classificações. Eles classificam-se como carnívoros, que são animais que se alimentam de, o próprio nome já diz, carnívoro vem de carne. Herbívoros,
Herbívoros são animais que se alimentam de vegetais, de plantas. E onívoros são animais que se alimentam tanto de carne como de plantas. Certo? Vamos lá, recapitulando. Os animais, de acordo com a sua alimentação, eles se classificam de 3 formas: carnívoros, herbívoros e onívoros. Carnívoros se alimentam de carne. Herbívoros se alimentam de plantas, de vegetais. E onívoros se alimentam tanto de plantas como de vegetais. Nós temos exemplo aqui deste animal, né? Um macaquinho se alimentando de um tucano. Carnívoros. Eu coloquei aqui 2 exemplos. O cachorro e a onça. O cachorro e a onça são animais carnívoros porque se alimentam de carne. Herbívoros. A vaca e a girafa. A vaca e a girafa são herbívoros porque se alimentam de vegetais, de planta. Olha, no capim aqui, gente. E o exemplo de seres onívoros, eu coloquei aqui os seres humanos, representado por essa imagem. O ciclo de vida dos seres humanos. Nasceu, né? Ele era bebê, aí foi crescendo, a fase da infância, fase da adolescência, adulto e chegou à velhice. É o ciclo de vida dos seres humanos. E ele é classificado como onívoro, ele se alimenta tanto de carne como vegetais. Nós temos a exceção de pessoas vegetarianas que não comem carne, tá bom? Os animais, eles se deslocam pelos ambientes onde vivem de diferentes formas. Então, de acordo com o ambiente que eles vivem, eles podem ser ambientes aquáticos, e eles se deslocam nadando, que é o exemplo aqui desta baleia, deste animal aquático. Tem animais que se deslocam com suas asas, né? Possuem asas, então eles voam. Animais que voam, possuem asas. E os animais terrestres, eles podem andar, correr, saltar, rastejar. Aqui na imagem está representando o animal terrestre que rasteja, a cobra. As plantas, gente, já estudamos as características dos animais, a classificação dele quanto ao tipo de alimento e como eles se relacionam com o ambiente em relação ao deslocamento, anda, corre, voa, rasteja. Nós veremos agora as plantas. As plantas também são chamadas de vegetais. Por que que são vegetais? Ah, professora, as plantas são vegetais porque elas apresentam também um ciclo. A gente vai lá plantar, ela vai nascer, crescer, se desenvolver e depois vai morrer. Isso mesmo. Tem um ciclo de vida. Germinam, crescem, podem se reproduzir e morrem. Produzem energia necessária para sobreviver, que é pela fotossíntese. Elas absorvem a luz do sol para produzir seu próprio alimento. Assim a gente já viu no capítulo 3. Precisam da água e do ar. Se diferenciam uma das outras pelo seu tamanho, lugar onde vivem. Nós vamos já ver que existem plantas que vivem na terra, plantas que vivem na água, plantas que vivem fixas em outras plantas. Um exemplo aqui de uma planta, o dente de leão. Ela germinou, foi plantada a sementinha foi se desenvolvendo até se tornar uma planta adulta, certo? Outro exemplo aqui de vegetal são os musgos, essas gramíneas aqui, presas na pedra. E as samambaias. Os musgos, eles são os menores vegetais terrestres, assim como as samambaias. Eles vivem em locais úmidos, gente, então eles precisam de bastante água para sobreviver. Mas também nós temos plantas que não precisam de muita água para conseguir sobreviver. O exemplo é o cacto. É uma planta de região seca e elas vivem lá no deserto, encontradas em grande quantidade nos desertos. De acordo com o lugar onde vivem, as plantas elas classificam-se em plantas terrestres,
temos o exemplo aqui de um pé de laranja, a laranjeira e também o milho. É plantado, é preparado o solo, jogada a sementinha e ela vai germinar. Nós temos as plantas aquáticas, como o próprio nome diz, plantas aquáticas vivem na água, terrestre na terra, no solo, aquática na água. O exemplo de planta aquática nós temos aqui a Vitória Régia e a flor de lótus, certo? Então esse, gente, foi o nosso estudo. E só lembrando que além das plantas aquáticas e terrestres, nós temos as plantas epífitas. Plantas aquáticas, água, terrestre e terras. Professor, essas plantas epífitas, gente, lembra lá do início do capítulo que eu mostrei na imagem de abertura? Uma planta que nasceu sob o tronco, são elas. São as plantas que vivem apoiadas sobre a outras. Que folha linda, que planta linda, a bromélia. Ela nasceu no tronco de uma outra árvore, assim como as orquídeas. Gente, esse foi nosso estudo sobre as plantas, o modo de vida de plantas e dos animais. E agora vocês vão exercitar respondendo as páginas de 45 até a 53. Atenção para a data de entrega, dia 19/5/2020. O recebimento das atividades tem dia e horário, de segunda a sexta-feira, de 8 às 12 da manhã e no período da tarde, de 2 às 5. Fiquem com Deus e até a próxima aula.